Ora boas, para este vídeo eu decidi falar um bocadinho ou ler uma parte do texto, quase logo ao início, da obra A Liberdade e os Escravos, como podem ver, da minha autoria. Um pequeno texto, porque esta obra é constituída por pequenos textos que têm o intuito de pôr a pensar, e pôr a refletir, tem o intuito de incentivar a curiosidade, a liberdade e a independência intelectuais, como eu costumo falar, esta trilogia, entre aspas, e eu vou ler um pequeno texto que eu considero pertinente para demonstrar um bocadinho do que é a obra A Liberdade e o Escravo. Este pequeno grande ensaio, no meu entender. Então eu passo a ler. Desde que as pessoas nascem, elas recebem orientações e formatações socioculturais, institucionais e educacionais. Dentro de um ambiente familiar, dentro de determinadas instituições de ensino, dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, dentro de uma realidade política, etc. Desde que as pessoas nascem, começam a imitar o meio que as rodeia. Ora de forma inconsciente, ora de forma consciente. Envolvendo-se em preconceitos e arquétipos comportamentais. A grande questão não é o ser aprender com o meio que o envolve. A grande questão é não o colocar em causa. É apenas imitar o que vê à sua volta de forma acrítica, cegamente, abdicando da liberdade que tem em termos empíricos e conscienciais para questionar tudo, seguindo cegamente, muitas vezes, aquilo que o destrói. A grande questão existe quando o ser se apega aos ídolos que segue cegamente e às autoridades que reconhece cegamente, sem nunca os colocar em causa. Conhecem a expressão macaquinho de imitação? Imaginem o ser, seja ele qual for, seja que pessoa for, passar a vida a imitar tudo aquilo que o rodeia, abdicando da própria identidade, da própria singularidade, da própria essência. Ora, abdicando da própria liberdade. O que será o escravo, então? O escravo, dentro deste enquadramento, será o macaquinho de imitação, entre aspas. Aquele que passa a vida a imitar as suas autoridades, os seus ídolos, a sua cultura e a sua sociedade. O escravo, dentro deste enquadramento, é aquele que abdicou da capacidade que lhe é inerente para pensar por ele mesmo. Aquilo a que se poderá chamar de liberdade intelectual, por exemplo. Todos os homens nascem livres, mas nem todos fazem verdadeiro uso da própria liberdade. Alguns escolhem ser apenas escravos. Ora, macaquinhos de imitação. Pessoas sem alma, sem essência. Seres que se anularam eles mesmos, em nome de valores que muitas vezes conhecem. Isto é um pequeno ensaio. Este pequeno ensaio, serve essencialmente para pôr a pensar. Algumas coisas devem ser entendidas no sentido conotativo, outras coisas devem ser entendidas no sentido denotativo. Vocês já repararam que aqui a desconstrução que eu faço do escravo, o escravo é aquele que simplesmente imita uma formatação sociocultural que recebeu desde que nasceu, sem colocar em causa. Sem pensar, sem desconstruir, sem analisar, sem questionar. E simplesmente vai imitando tradições, convenções, mesmo que sejam tradições e convenções, por exemplo, que destruam o ser e que sejam destrutivas no sentido geral até para a própria sociedade. Então o escravo é aquele que não só imita acriticamente tudo o que está à sua volta, mesmo aquilo que é destrutivo, como aquele que se apega a crenças e a determinações comportamentais conscientes e inconscientes relativas àquilo que imita desde que nasceu. O escravo é aquele que abdica da liberdade que tem, mesmo que de forma inconsciente, para pensar por ele mesmo, para ser ele mesmo, para se conhecer ele mesmo, para ditar a ele mesmo as suas regras. A autonomia tem a ver com isto, porque nomes tem a ver com lei. Quando uma pessoa fala em autonomia é aquele que dita a lei a si mesmo. Mas quando eu digo ditar a lei a si mesmo, não significa nós sermos... como é que andamos a fazer mal aos outros porque ditamos a lei a nós mesmos. Não tem nada a ver com isso.
tem a ver com uma pessoa que decide fazer uso da curiosidade, liberdade e independência intelectuais que tem desde o início. Fazer uso da liberdade que tem para pensar, para questionar. Eu não vou seguir uma tradição só porque sim. Fazer uma falácia pela tradição. Eu vou seguir uma tradição. Eu vou fazer seja o que for mediante estudo, mediante investigação, mediante um questionamento. Porquê é que as coisas têm de ser assim? Porquê? Porquê é que as coisas têm de continuar a ser assim? Porquê é que eu tenho de fazer estas coisas? Porque a sociedade está orientada nesse sentido, porque a cultura está orientada nesse sentido. E se houver arquétipos socioculturais que destruam, que matem, por exemplo, a competição. Há pessoas que, desde que nascem, são incentivadas a competir, a ser extremamente exigentes. Depois começam a criar uma vida completamente frustrante, de insatisfação e patológica até, porque a pessoa exige mais sim, exige mais toda a gente, está sempre frustrada, insatisfeita, nunca consegue ser nada, com um perfeccionismo decadente, porque uma coisa é fazer um trabalho com brio, outra coisa é aquele perfeccionismo decadente, a pessoa nunca está satisfeita, sempre a competir com toda a gente à sua volta, e são comportamentos com origem, com raiz em terminações socioculturais, arquétipos socioculturais. E se uma pessoa não coloca em causa isso, uma pessoa recebe acriticamente isso e imita de forma inconsciente, sem colocar em causa, nem fazer um exercício, um esforço para pensar profundamente e para perceber se vale a pena seguir certos comportamentos que a maioria muitas vezes segue, uma pessoa destrói-se com arquétipos que destroem as pessoas. E como eu estava a dar o exemplo, por exemplo, a partir do texto, vamos imaginar uma sociedade altamente competitiva, as pessoas estão sempre a competir umas com as outras, ninguém ama ninguém, ninguém procura conhecer ninguém ou compreender alguém, é tudo a competir, com um estado de exigência completamente decadente, porque enquanto terapeuta eu acompanho pessoas que são tão exigentes que é impossível ser feliz daquela forma de exigência por causa de educação que receberam de uma maneira ou de outra. E porque os pais também receberam essa educação. Os pais dos pais receberam essa educação, essa formatação sociocultural, esses arquétipos que, bem analisados, eles destroem as pessoas por dentro. E matam a singularidade de cada um. Então, o escravo é muitas coisas, nomeadamente isto que eu acabei de falar. Uma pessoa que se realiza de fora para dentro. Uma pessoa que simplesmente observa o que está à sua volta e imita. Sem pensar profundamente. Posso dar o exemplo das touradas, por exemplo. A tourada é tradição, portanto, vou seguir uma tradição só porque é tradição. E nem se pensa profundamente acerca de que sentido é que tem andar a maltratar um animal. E fazer isso um espetáculo. Estão a perceber? Eu dei este exemplo da tourada, como posso dar exemplo de outras coisas quaisquer. Uma coisa não é certa só porque é tradição. E o que faz uma pessoa pensar acerca desta questão, uma coisa não é certa só porque é tradição, é essencialmente a liberdade que nós temos para pensar acerca desta questão. Uma coisa não é certa só porque é tradição. Por exemplo. Então o homem livre é aquele que coloca essas questões. O escravo é aquele que imita tudo o que está à sua volta sem colocar nada em causa, que nem sequer sabe o que é. É um macaquinho de imitação inconsciente. E que numa sociedade decadente nem sequer se sente desenquadrado. E isto é uma pequena reflexão. Toda esta obra, A Liberdade e os Escravos, é uma pequena, grande reflexão, no meu entender, acerca da condição humana que muitas vezes as pessoas vivem e imitam, sem se aperceberem. Às vezes as pessoas seguem determinados caminhos, fazem determinadas coisas, pensam determinadas coisas, têm determinadas crenças, de forma inconsciente. As pessoas não se apercebem que têm isso. Não se apercebem que estão a imitar um comportamento relativo a uma educação que receberam, ou uma educação no sentido geral, uma educação familiar, educação em instituições de ensino, professores em específico, e às vezes uma educação decadente. Vamos imaginar uma pessoa que nasce num ambiente racista. Vocês acham que se deve imitar esse comportamento racista ou que se deve contrariar esse padrão repetitivo de comportamento muitas vezes racista? E o que é que faz uma pessoa colocar esse padrão repetitivo de comportamento racista?
O que é que faz uma pessoa colocar isso em causa? É um exercício da liberdade, da essência, da alma, seja o que for, um exercício intelectual e sensível que a pessoa faz de dentro para fora, porque a pessoa já recebeu de fora para dentro essa formatação educacional. Então a pessoa tem de fazer o exercício de dentro para fora para colocar em causa. Será que é certo eu ser racista? Recebendo essa educação racista, por exemplo. E eu dei o exemplo da tourada, por exemplo, dei o exemplo do racismo. Posso dar outros exemplos. Há muitas coisas que as pessoas fazem que nem sabem que fazem muitas vezes e não sabem porquê. E não colocam em causa a congruência, a incongruência, se faz sentido, não faz sentido, se é correto, não é correto, entre aspas. Uma pessoa simplesmente faz. Uma pessoa simplesmente imita tudo o que está à sua volta. E não pensa profundamente acerca disso. E o facto de não pensar profundamente acerca disso, o facto de não questionar, o facto de não colocar em causa, e o facto, para ainda, de uma pessoa se apegar a coisas que nem sequer sabe o que é, nem sequer coloca em causa, faz com que uma pessoa se torne escrava, muitas vezes, de arquétipos socioculturais decadentes e destrutivos. E depois uma pessoa pergunta porquê é que eu estou tão infeliz, porquê é que eu estou tão insatisfeito, porquê é que eu estou insatisfeita, frustrada, ou seja o que for. Por causa dessa formatação que eu recebi que eu não coloco em causa. Por causa de ser um escravo de coisas que eu nem sequer sei o que são, ou sequer, nem sequer sei o que existem, nem sequer sei que influenciam a minha vida. Então, para que é que serve a filosofia? Serve para essas coisas. Para incentivar as pessoas que costuma chamar o pensamento crítico, colocar as coisas em causa, pensar profundamente. Porquê é que eu faço isto e não aquilo? Porquê? As pessoas que não colocam o porquê profundamente, se for preciso, todos os dias na sua vida, são pessoas que muitas vezes são escravas daquilo que nem sequer sabem que existe, nem sequer conhecem. E vivem imitando arquétipos socioculturais que estão à sua volta e que receberam desde que nascem de forma inconsciente. Há muitas coisas que todos nós fazemos e que temos de deixar de fazer em nome da felicidade, em nome da harmonia, em nome da paz, e que só podemos começar a fazer, ou só podemos deixar de fazer aquilo que neste caso é negativo, se colocarmos em causa, se pensarmos profundamente, se sentirmos, etc. E fica aqui uma pequena reflexão, a partir de um pequeno texto, da obra A Liberdade e os Escravos, esta obra aqui, procurem, comprem, leiam. É uma obra interessante. Claro que eu sou suspeito, fui eu que a escrevi. Se gostarem destes vídeos, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Se quiserem mesmo apoiar o canal, tornem-se patronos, basta €1 por mês, em patreon.com/Filipe Ferro Calhau. Isto é um processo simples, basta associar um cartão ou através de PayPal. E coloquem profundamente em questão ou em causa o facto de vocês, ou tu que estás a ver este vídeo, será que nós, vocês, tu, somos escravos? Será que vivemos a vida imitando simplesmente tudo o que está à nossa volta, fazendo coisas que às vezes uma pessoa nem sequer sabem porquê, porque é que faz as coisas? O que é ser livre? Fica aqui as questões. E cumprimento filosófico.